Nesse vídeo eu vou te mostrar e vou te ensinar passo a passo como fazer uma queixa-crime em caso de crime contra a honra, inclusive com técnicas de visual law. Meu nome é Cristiane do Preço, sou advogada criminalista no Rio de Janeiro e sou presidente do Instituto Direito Penal Brasileiro, onde eu coordeno alguns cursos para advocacia criminal, exemplo do curso de prática na advocacia criminal, que eu vou deixar o link para você também abaixo desse vídeo. Bem, quando que você vai elaborar uma queixa-crime? Esse é o primeiro passo. Quando o cliente procura um advogado criminalista narrando que ele foi vítima de um determinado crime, o primeiro passo do advogado é entender qual vai ser o papel dele ali. Por quê? Porque a depender se o crime for de ação penal pública ou se o crime for de ação penal privada, a atuação do advogado é totalmente diferente. Se um crime é de ação penal pública, por exemplo, o advogado ele é procurado por alguém que foi vítima daquele crime, ele vai poder atuar sim, mas como assistente de acusação. Por quê? Porque a titularidade da ação penal é do Ministério Público. Eventualmente, até pode ser que o advogado criminalista elabore uma queixa-crime e inicie uma ação penal privada naquelas hipóteses em que o Ministério Público se quedou inerte. Ou seja, era caso do Ministério Público oferecer a denúncia, mas o promotor ainda não fez isso. Então, nesse caso, o advogado ele pode oferecer o que nós chamamos de queixa substitutiva. Porque nasce a possibilidade da ação penal privada subsidiária da pública. O que significa isso? O crime era um crime de ação penal pública incondicionada, exemplo, roubo. Aí o cliente que foi vítima do roubo procurou você. E aí, analisando o inquérito policial, tudo o que aconteceu, você percebe que o Ministério Público já tinha elementos para ter oferecido a denúncia, mas não fez. Você, como advogado, tem duas possibilidades. Você pode provocar a ação do Ministério Público, né, meio que cobrar para que o Ministério Público ofereça a denúncia, ou você pode ajuizar, iniciar a ação penal privada, oferecendo a chamada queixa-crime substitutiva. Mas há crimes que já são de ação penal privada. Nesses casos, como são os casos via de regra dos crimes contra a honra, o advogado ele pode oferecer a queixa-crime, inclusive diretamente. Como assim? Nem sempre há necessidade de se passar por um inquérito policial. Há casos, logicamente, em que o cliente que foi vítima de um crime vai procurar você, né, dependendo do caso concreto. No caso dos crimes contra a honra, a gente está falando inclusive de infrações penais de menor potencial ofensivo, a gente nem teria inquérito policial. Mas nem sempre é necessário passar pelo procedimento da delegacia. Só é necessário se você ainda não tem elementos, você ainda não tem a chamada justa causa, o lastro probatório mínimo para iniciar uma ação penal. Caso você já tenha, você pode iniciar a ação penal diretamente. No caso dos crimes contra a honra, que via de regra são de ação penal privada, você pode ter hipóteses de competência do juizado especial criminal, mas se sair da competência do juizado, imagina que você tenha um concurso de crimes contra a honra. Quando você aplica a regra do concurso, a pena máxima ultrapassa 2 anos. Então, vai sair do juizado e, logicamente, essa queixa-crime vai ser oferecida para o juízo que tem legitimidade, que tem competência para conhecer e para julgar, vai ser a vara criminal. Bem, quando você elabora, portanto, a queixa-crime, eu vou colocar aqui na tela para você uma queixa-crime em visual law. Esse aqui é um dos 130 modelos em que os nossos alunos do curso de prática na advocacia criminal têm acesso, muitos deles já com doutrina e jurisprudência e com toda a estrutura, né? O visual law, ele se caracteriza por algumas técnicas visuais de design para tornar aquela peça, né, aquela petição mais atraente visualmente, mais compreensível, mais clara. Então você percebe que é muito mais fácil a leitura de uma peça assim do que aquela peça tradicional que a gente está acostumado. Isso ajuda? Ajuda. Isso é determinante? Não, mas isso ajuda bastante até na clareza da separação de tópicos. Bom, queixa-crime, como eu te falei, ela é uma peça processual. Então, ao contrário do que muita gente fala, né, vou na delegacia da queixa. Não existe queixa em delegacia. Na delegacia, o que se faz é o registro de uma ocorrência. Portanto, para iniciar a ação penal privada, é necessário que exista capacidade postulatória, é o advogado, que vai oferecer a queixa-crime e, através dela, iniciar a ação penal privada. Primeiro passo, portanto, é saber se o crime é de ação penal pública ou se o crime é de ação penal privada. Onde você fica sabendo isso? Pode ser no próprio artigo do crime, exemplo, no crime de ameaça, artigo 147 do Código Penal, você já fica sabendo que ele é de ação penal pública condicionada à representação, porque o próprio artigo diz isso para você. Agora, no caso dos crimes contra a honra, por exemplo, você olha o final do capítulo. Então, sempre por segurança, você olha no artigo e olha o final do capítulo também. Crimes contra a honra, eles estão nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal, mas a ação penal está no 145.
Na estrutura da queixa-crime, quando você vai elaborar, é importante que você tenha toda a parte da qualificação, né? Você vai direcionar ao juízo competente, você vai trazer a parte da qualificação, nome do querelante. Quem é querelante aqui? Se você é advogado da vítima do crime e você está oferecendo essa queixa-crime, o querelante é o teu cliente. O querelante é quem foi vítima daquele crime de ação penal privada. O nome da peça, né? Oferecer, esse é o verbo que você vai utilizar. Se você já é aluno, inclusive, do curso de prática, a gente tem a relação de todos os verbos, quando é recurso, quando é queixa, quando é revisão criminal, qual verbo você vai utilizar para cada situação. Você vai trazer a fundamentação legal para o oferecimento daquela queixa-crime e vai indicar que ela é contra o querelado e vai qualificar o querelado também. Quem é querelado aqui? Querelado é aquele que foi autor do crime. Então, você está oferecendo a queixa-crime contra a pessoa que praticou o crime contra o seu cliente. Aqui, além de trazer toda a qualificação da queixa-crime, eu já vou te dar uma dica de início, que é: peça para o cliente necessariamente para assinar a queixa-crime junto com você. Não assine a queixa-crime sozinho. Por quê? Entenda que acusar alguém injustamente de um crime, movimentando a máquina administrativa, instaurando um procedimento como o procedimento judicial penal, o processo penal em si, pode ser crime de denunciação caluniosa. Se o cliente procurou você narrando uma determinada situação que porventura não tenha acontecido, se você coloca tudo na queixa sozinho, imagina que esse cliente depois pode dizer: não, mas não foi assim que eu falei, não, eu não contei que aconteceu dessa forma, não, esse advogado confundiu, entendeu errado. Então é importante que ele assine junto com você, porque ele está assinando por aquilo que ele está dizendo. Não assine queixa-crime sem que o cliente faça isso junto com você. Ah, mas já assinou a procuração. Não importa. O cliente vai assinar a procuração normalmente, mas você vai pedir que ele faça a leitura pormenorizada, faça a conferência da queixa-crime e assine junto com você. E tem alguns colegas que têm mais cuidado ainda. Pede para o cliente assinar a queixa-crime, depois de fazer a leitura, e pede para assinar uma declaração. Declaro que li a queixa-crime e tal, e que realmente os fatos ocorridos foram tais, e faz o cliente assinar. Isso é uma garantia, porque a denunciação caluniosa, inclusive, é um crime com pena bastante alta, tá? Então, tem que se resguardar, sim. Voltando para cá. Então, olha, queixa-crime, a qualificação do querelado. Há casos em que você pode requerer que existe situação que justifique o segredo de justiça. E aí você pode requerer esse segredo de justiça na própria peça de queixa-crime, tá? Onde você vai iniciar a ação penal. Então, você pede isso logo de início. Dos fatos, aqui você vai fazer a narrativa dos fatos. Logicamente, aqui a gente não tem como fazer isso para você, mas se você é aluno do curso e baixou essa peça, você vai editar, todas as peças elas são editáveis, e você vai fazer uma narrativa em que eu falo, gente, que essa narrativa ela precisa ser pormenorizada. Então, isso significa que você tem que, por exemplo, usar as palavras que foram usadas contra o seu cliente. Se foi xingado de X, Y, Z, você tem que dizer: olha, foi xingado, bota entre aspas, né, que foi a fala de uma outra pessoa, de X, de Y, de Z, no horário tal, na situação tal, com tantas pessoas assistindo. Você vai trazer com todos os detalhes. Aqui não é para economizar a narrativa, tá? Ao contrário de algumas peças que a gente fala que os fatos devem ser breves, né? Você não vai ficar perdendo muito tempo com alegação de fatos numa peça de alegações finais, por exemplo, né? Porque já tá ali durante o processo, mas a queixa-crime você precisa fazer isso, viu? Voltando para cá, então. Depois que você faz a narrativa dos fatos, você vai trazer os fundamentos. Então, olha, se a pessoa afirmou contra a sua cliente, né? Ali numa reunião de condomínio, por exemplo, numa festa, que a pessoa se prostitui todos os fins de semana no apartamento dela, então você vai explicar: olha só, quando se fala isso de alguém, está imputando um fato que é ofensivo à reputação. Não é crime, não é calúnia, não é o 138, mas é o artigo 139 do Código Penal. Causa aqui uma ofensa à honra objetiva. Então, você vai caracterizar, você vai fazer a chamada tipificação. Você vai imputar àquela pessoa, por aqueles fatos que você acabou de narrar, o crime que ela cometeu. Você vai dizer em qual artigo é. E lógico que se tem causa de aumento, você vai trazer aqui também, né? Então, olha, aqui você vê que já é um modelo prontinho que você poderia editar. Cabe destacar que a mera imputação de fato ofensivo à honra objetiva da querelante com intenção
ofensiva, como resta claro, já é conduta apta a tipificar o delito de difamação. E aí você vai trazer o tipo penal, né? Pode trazer, pode não trazer, não é necessário, né, trazer você fala do artigo, mas você não precisa colacionar. Aqui eu gosto de fazer. Traz o entendimento doutrinário, né? Então aqui, olha, trouxe um do Bittencourt. Aliás, deixa eu até te esclarecer uma coisa legal. A gente no IDPB, além do curso de prática, tem a pós-graduação também, tá? Então, quando você entrar no link que eu vou deixar aqui abaixo, você tem essa possibilidade do curso de prática, mas se você visitar o site do IDPB, você tem possibilidade de se pós-graduar. Então, aí você tem um conteúdo maior, um valor, que logicamente também é diferente do valor do curso de prática, mas você tem alguns adendos. Um deles é você ter acesso a mais de 1.500 livros da editora Saraiva. Então, eu usei a editora Saraiva nessa peça. Eu peguei um trecho, copiei o trecho do livro, fui lá, pesquisei, né? Você coloca lá o assunto que você está pesquisando, difamação, vem o livro que tem, você consulta o livro, pega o trecho, copia, cola na sua petição. Então, assim, isso faz a gente economizar muito tempo no dia a dia, ao invés de ter que ficar digitando, né? Imagina. Então, olha, aqui eu trouxe um trecho do Bittencourt falando sobre o que é a difamação. Trouxe um outro trecho também falando do que é a reputação e o que a difamação faz em relação a isso. Deixei claro o dolo, né, de dano. Como assim de dano? Porque os crimes podem ser de perigo ou de dano, né? Crime de perigo é aquele que causa um perigo ao bem jurídico tutelado, aqui se causa um dano à honra, que é o bem jurídico tutelado. Falei da intenção, efetivamente, de difamar, o ânimo difamante, que é elemento subjetivo do tipo. Falei que a ofensa foi presenciada por mais de 20 pessoas. Por quê? Porque aqui eu vou e caracterizo a causa de aumento de pena do artigo 141. As penas cominadas neste capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Depois que você faz a parte de fatos, né, de tipificação, você vem com os pedidos. E aí, os pedidos, eles são essenciais na queixa-crime, porque se você deixar de pedir, por exemplo, a condenação, essa sua queixa-crime é inépita. Esse é o principal pedido da queixa-crime. Então, ó, lembrando da estrutura, vai fazer o endereçamento para quem tem a competência para fazer o julgamento naquele caso. Se é uma infração penal de menor potencial ofensivo, é no juizado. E aí você geralmente vai oferecer essa queixa-crime no juizado. Se você não passou ainda por um procedimento anterior, vou te explicar por quê. Porque já que a gente está falando de crime contra a honra, pode ser que a pessoa procure você, ela já tenha ido à delegacia, já tenha sido lavrado o TCO, que é o termo de circunstância daquela ocorrência, né, o termo circunstanciado daquela ocorrência. Não é instaurado inquérito policial, porque é juizado especial, e nem é feito a lavratura de um auto de prisão em flagrante nesse caso. Por quê? Porque as pessoas, elas são encaminhadas ao juizado para realizar a audiência de conciliação. E aí, depois de realizar essa audiência de conciliação, se não houver uma composição civil, se não houver uma transação penal, é que aí sim o advogado vai oferecer queixa-crime, tá? É muito importante você entender isso. Aí ele vai ter lá o prazo normal dele para oferecer a queixa-crime. Mas caso isso tudo não tenha acontecido e o cliente já te procure com todas as provas, aí nesse caso você pode oferecer diretamente a queixa-crime que vai para o juizado, só que nesse caso o teu cliente, ele não vai ser... Perdão, quem cometeu o crime contra o teu cliente não vai ser citado para oferecer resposta à acusação. Na verdade, aí vai ter audiência de conciliação para ver se vai ter composição civil, se vai ter transação penal. Então é interessante também que o advogado ele explique tudo isso para o cliente, né? Fundamental. Voltando para cá, para nossa tela. Então, olha, fez aqui, vou só voltar para recapitular com você para a gente fechar com os pedidos. Endereçou para o juízo competente, fez a qualificação, oferecer queixa-crime, trouxe a base legal, fez a qualificação do querelado, pediu ou não o segredo de justiça, vai depender do caso concreto, fez uma narrativa bem pormenorizada dos fatos, trouxe os fundamentos para fazer a tipificação penal, trouxe o artigo, trouxe doutrina, trouxe jurisprudência, se for o caso, e aí você vai fechar a tua peça. Se tiver causa de aumento de pena, você vai colocar, você vai fechar a sua peça com os pedidos. Então, o que você vai pedir? Você vai pedir o recebimento da queixa. Se você falou em segredo de justiça, você vai requerer que seja decretado esse segredo de justiça. Se a gente está falando de crime contra a honra que tem um procedimento especial no CPP, mesmo se for perante a vara criminal. Então, imagina você
que somando as penas, se for caso de concurso material, passe dos 2 anos da pena máxima, saia do juizado especial e vá para a vara criminal. De qualquer forma, a gente tem uma primeira audiência onde existe ali uma tentativa de acordo, uma audiência de conciliação. E se for de competência do juizado especial, aí tem mesmo essa audiência. Portanto, se você está oferecendo uma queixa-crime no juizado especial, você vai requerer a designação da audiência, e na vara criminal, se sair da competência do juizado também, em virtude do procedimento especial do CPP. Citação do querelado para responder aos termos da presente queixa. Então, aqui você não pede a citação para ele oferecer a resposta à acusação, tá? Produção de provas testemunhais, e a queixa-crime é o momento de você elencar, né, esse rol de testemunhas, colocando direitinho os dados, pedindo a intimação das testemunhas para prestar o depoimento, né? Porque quando você diz que elas vão comparecer independentemente de intimação, se elas não comparecerem, isso não vai gerar um efeito. Então, é interessante que você peça. Ao final, seja julgado totalmente procedente o pedido para condenar, não pode esquecer, e você tem que repetir no pedido. Ser condenado ao quê? Qual crime, se tem causa de aumento de pena, e você pode requerer aqui a fixação de valor mínimo de indenização. E feche a sua peça. Termos em que pede deferimento, local e data, assinatura e OAB, tá? Então, aqui tudo direitinho, já com as regrinhas de Visual Law para te facilitar. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou deixar os links aqui abaixo. Se inscreve no canal, aproveita, deixa seu like e acompanhe mais vídeos. Tem muitos e muitos e muitos em direito penal, processo penal e execução penal. Um prazer ter estado aqui com você e até o nosso próximo conteúdo.